Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Esse cara é que proporcionou você ficar aí na tua casa hoje, tranquilão, deitado no sofá, assistindo filme, seriado, descansando com a família. Foi esse cara melhor. Foi a República instaurada em 1889 que tornou esse cara um herói nacional, e esse cara é que foi homenageado no dia 21 de abril e tornou esse dia um feriado nacional. Quem foi esse cara? Quem foi Tiradentes? Qual a importância dele e por que que ele se tornou herói, mártir e até mesmo patrono nacional? Bora conhecer um pouquinho a história desse cara. Eu sou Danilo, teu professor de história. Acompanha comigo. Galera, é o seguinte, para entender quem foi Tiradentes, primeiro a gente precisa entrar em dois contextos históricos importantes do Brasil. Primeiro, o contexto histórico do qual o próprio Tiradentes está inserido, e segundo, o contexto histórico da República, da instauração da República e por que que o Tiradentes foi escolhido para ser esse símbolo nacional. Vamos lá, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu quero que seja um vídeo mais curto, mas que seja um vídeo completo para você entender esse assunto importante e te ajudar com conhecimento e também até mesmo quando você se deparar com questões em exames de provas nacionais, vestibulares, até mesmo Enem, para te ajudar a se sair bem nisso aí, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender, qual o contexto histórico que está inserido o Tiradentes? Tiradentes, ele é do século XVIII, né? Ele nasceu em 1746 e morreu em 1792. E o contexto histórico que o Tiradentes está inserido é um contexto de Brasil colônia, é um contexto de Brasil enquanto território português, né? Embora Portugal nunca usou essa expressão colônia, né? Chamava o Brasil de um território além do mar, né? Um território ali ultramarino. O Brasil ele vivia sobre a coroa de Portugal, né? E na época do Tiradentes, especialmente no período da sua execução, quem era a rainha era a Dona Maria I. E o Brasil ele vivia um período de uma economia focada na mineração, né? Então, especialmente onde vivia o Tiradentes, ali em Minas Gerais, na província de Minas Gerais, especialmente ali na região da Vila Rica, atual Ouro Preto, existia uma economia muito focada na mineração e os mineiros reclamavam muito da ação da coroa portuguesa para com os mineiros, porque eles consideravam muito exorbitante a cobrança de impostos que acontecia da coroa para com a província de Minas Gerais. Então, eles reclamavam especialmente de dois impostos, né? A derrama e o quinto. Então, eles achavam que existia, por parte da coroa portuguesa, uma exploração, ou seja, existia ali uma ação da coroa que acabava prejudicando o desenvolvimento daquela província por conta dessa cobrança excessiva de impostos e também por conta de uma política muito centralizadora de Portugal para com o Brasil. Então, qual era o intuito, né, de Tiradentes e dos seus companheiros, dos seus aliados, dentro daquilo que ficou conhecido na história como Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira, que tinha como lema liberdade ainda que tardia, né? Ela tinha como propósito separar Minas Gerais de Portugal, ou seja, declarar a independência da província de Minas Gerais e, consequentemente, proclamar uma república independente de Portugal, no qual eles poderiam agora sim, com as suas riquezas, com seus recursos, construir uma nação forte nos ideais republicanos. Porém, a conspiração, né, Tiradentes foi considerado um conspirador porque estava armando contra a coroa, contra Portugal, e quando foi descoberto tudo isso, ele acabou sendo preso, morto, né? Ele foi enforcado lá no Rio de Janeiro, na capital do Brasil na época, e ele depois foi esquartejado e diversas partes do seu corpo foram espalhadas lá na Vila Rica, atual Ouro Preto, para ficar de recado, era o recado que a rainha Dona Maria I dava, de que quem tentasse se meter com a coroa sofrer essas consequências. Posto o contexto histórico de qual Tiradentes está inserido, vamos para um segundo contexto histórico. Século XIX, 1889, proclamação da República do Brasil. O processo de proclamação da República do Brasil é diferente em alguns países, tá? Então, nós tivemos, especialmente na América Latina,
uma série de países que declararam a sua independência e depois, logo de cara, a sua república. Então, diversos países vizinhos do Brasil proclamaram, junto com a sua independência, a sua república. Isso não acontece no Brasil. O Brasil, diferente, por exemplo, também da própria França e dos Estados Unidos, que existiu um processo de luta, um processo de participação popular, a proclamação da República do Brasil não tem nada a ver com o povo. É um processo totalmente ligado com as elites. Então, quando nós percebemos que a República começa através de um golpe liderado pelos militares, né, o primeiro golpe militar do Brasil, de fato, enquanto nação soberana e independente, acontece com a participação dos militares do Exército Brasileiro, que estava insatisfeito após a Guerra do Paraguai e da falta de reconhecimento por parte de Dom Pedro II, também por um desejo de ter mais participação na política brasileira, de ter mais reconhecimento até mesmo econômico, né? Eles queriam ter uma valorização salarial após a Guerra do Paraguai e não receberam isso de Dom Pedro. Além disso, né, além dessa questão militar, também o Brasil passava ali no final do governo de Dom Pedro II a grande questão da escravidão, né? Então tinha sido assinada em 1888, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. A Lei Áurea foi quando acaba a escravidão no Brasil por lei. E aí existiu também, por parte da elite econômica do Brasil, que era a elite agrária, né, os grandes fazendeiros, os grandes detentores de terra, essa galera também rompe com Dom Pedro. Então Dom Pedro vai perder o apoio tanto do exército quanto também da elite econômica do país. E ele fica isolado na política, a monarquia fica isolada. E para piorar, no contexto extremamente complexo da época, quem era a herdeira do trono era a princesa Isabel. Então a gente sabe que já existia um certo machismo, que não queriam a princesa Isabel governando. Existia também, dentro do parlamento brasileiro, dentro do Congresso brasileiro, vários políticos já com pensamentos republicanos. Então a proclamação da República ela se deu de uma forma completamente golpista, onde não teve nenhum momento o povo na rua pedindo mudança de regime, não teve pessoas lutando, dando a sua vida para uma transformação desse regime. Não, isso foi interesses de elites. Então existiu insatisfação desses grupos de elites com a monarquia, com o Dom Pedro II, e essa galera da elite acaba dando golpe, eles se unem e dão um golpe, né, liderados por Deodoro da Fonseca e também por Floriano Peixoto. Eles vão lá, tiram Dom Pedro do poder, declaram a República, né? Declaram a República, e a República é proclamada em 1889, 15 de novembro de 1889, e o Brasil ele muda de regime assim do dia para a noite, literalmente. Então não teve uma construção histórica, não teve um processo de líderes, de heróis, de grandes personagens que vão lá e lutam e buscam. Não, isso foi totalmente liderado por um grupo específico que tinha interesses econômicos e políticos e que nada tinha a ver com o povo. Uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês: a República Brasileira ela não é uma coisa pública. A República Brasileira não começou com o povo. O povo brasileiro não participa dessa mudança da política brasileira. Esse regime ele se transforma não porque o povo apelou, não porque o povo foi às ruas, não, mas porque grupos de elites queriam poder e tirar quem estava no poder do jogo e da cena. E aí, pessoal, esse é um grande ponto. Uma vez que você proclama uma república sem um processo de luta, sem um processo de lideranças, você fica carente do ídolo, carente do herói. Então, a república precisou procurar alguém que legitimasse esse novo regime. A República falhou miseravelmente em alguns aspectos. Inicialmente, por exemplo, quando a gente fala em símbolos nacionais. A primeira bandeira usada foi uma bandeira que era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos em verde e amarelo. Não deu certo, ninguém gostou. Depois pegaram a bandeira que tinha um formato parecido com a da monarquia e só colocaram ali alguns ideais, né, positivistas, republicanos, porque o positivismo também ele vai ser muito importante no processo da proclamação da República no Brasil, né, especialmente na pessoa de Benjamin Constant. Então eles colocam lá ordem e progresso, né, que é um lema extremamente positivista, e aí aos poucos que a bandeira foi transformando-se e é o que ela se tornou hoje.
Mas inicialmente o Brasil ele não tinha um hino republicano, inicialmente o Brasil a bandeira não tinha, foi pegada uma bandeira dos Estados Unidos e fizeram uma cópia muito mal feita. O Brasil não tinha ídolos, não tinha heróis para essa república que chegava, para esse novo regime. Então o que eles fizeram? A sacada foi buscaram em Tiradentes esse cara. Mesmo que Tiradentes tivesse há 100 anos atrás desse evento, mesmo que Tiradentes não quisesse uma república nacional, mesmo que Tiradentes não tivesse nada a ver com um movimento republicano nacional, porque a ação de Tiradentes era local. Pegaram esse cara e colocaram ele como um herói nacional, porque ele foi usado dentro de um contexto histórico para legitimar um novo regime que não tinha a legitimação do povo. Então era necessário buscar em Tiradentes isso e levar Tiradentes a ter uma identificação com o próprio povo. E aí qual a estratégia usada? A arte. Pega Tiradentes, começa a colocar ele como mártir da República, um mártir da liberdade, pega a imagem dele e coloca muito semelhante à de Jesus Cristo e começa a fazer com que ele tenha uma certa aproximação, né, uma aproximação com o povo. Então, pessoal, Tiradentes não lutou pela República do Brasil. Ele lutou pela República de Minas Gerais. Mas a República do Brasil, como ela toma o poder pensando não no povo, não na melhoria do Brasil, mas apenas em interesses individuais, políticos e econômicos, eles precisavam de alguém e escolheram Tiradentes. E é por isso que você ficou em casa hoje descansando, porque a República achou conveniente escolher Tiradentes para ser o seu herói, não um herói legítimo, mas um herói forjado. Essa é a realidade. Agora, o que é importante? É importante entender que Tiradentes, ele tem a sua importância histórica. Eu acho que é muito perigoso quando alguns... por isso que eu também estou vindo aqui para a internet, para tentar colocar um pouco de voz lúcida nesse ambiente, porque tem muita gente que usa a internet para falar besteira. Né? Eu vejo gente que até duvida da existência de Tiradentes, gente que até fala muita coisa aí, que é realmente muita asneira. Então, assim, a gente precisa entender de forma clara esses assuntos históricos que nos dá uma identidade de povo brasileiro, porque é impossível ser um brasileiro de forma autêntica, um brasileiro consciente, se eu nego o meu passado, se eu não conheço o meu passado. Então aqui nosso canal, né, agora no YouTube está aqui para isso, para a gente conhecer mais a nossa história, especialmente da história do Brasil, e falarmos desses personagens e desses eventos históricos importantes que nos fez chegar até aqui. Bom, para fechar nosso vídeo então, Tiradentes é elevado a esse herói nacional, a esse homem símbolo da República, desse novo regime. E pessoal, tão forte foi isso, tão forte foi o uso desse personagem, para vocês terem ideia, lá em 1893, perdão, 1893, isso mesmo, 1893, teve um deputado, deixa eu pegar até o nome dele aqui, ó, Virgílio Damásio. Já existia, né, uma ideia de mudar a capital do Brasil. O Brasil já tinha esse projeto desde lá da época que Dom João veio para o Brasil. Quando Dom João VI vem para o Brasil fugindo de Napoleão, ele já achou perigoso a capital ser ali no lugar portuário, né, naquela região onde é o Rio de Janeiro. Então já desde a vinda da coroa para o Brasil, ali no início do século XIX, durante as guerras napoleônicas, já existia essa ideia de mudar a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. O próprio José Bonifácio também levantou essa hipótese e já queria até mudar isso em 1823. Inclusive, o José Bonifácio, ele que indica o nome de Brasília, né? Foi o primeiro cara que indicou Brasília para ser a capital, até então ainda do Império. Mas aí, quando a República é proclamada, já tinha ali, né, já teve alguns debates nas constituições seguintes sobre mudar a capital, saindo ali do Rio de Janeiro e vindo para o centro do Brasil, aqui para o Planalto Central. E aí, pessoal, teve esse deputado aí que eu falei para vocês, né, que é o Virgílio Damásio, lá da Bahia, que ele apresentou uma emenda que propôs mudar o nome da capital do Brasil para Tiradentes. Então, assim, ele quis pegar tão forte o símbolo de Tiradentes que queriam colocar o nome da nova capital de Tiradentes. Para vocês terem ideia. Vou até deixar aqui um mapa para vocês verem algumas ideias de nomes para a capital do Brasil. Inclusive, aí eu entro nesse assunto agora, a capital foi inaugurada no dia de Tiradentes. É por isso que também hoje é feriado em Brasília, né? Não só pelo feriado de Tiradentes, mas também pelo aniversário de Brasília. JK, né, no seu plano de metas, né, cresceu o Brasil em 5 anos, que era para crescer em 50, construir uma nova capital do novo Brasil, uma capital no centro que se interliga com todo o país, uma capital nova, moderna, que é
essa imagem do novo país, uma capital extremamente modernizada na sua arquitetura, no seu projeto, aí vem o Oscar Niemeyer, aquela coisa toda. Então Brasília também tem ligação com isso. E por pouco Brasília não virou Tiradentes, o nome. E aí, pessoal, o Brasil ele vai construindo esse herói que nem sequer foi o cara que trabalhou na proclamação da República. Então, Tiradentes não proclamou a República, ele não foi o cara que liderou esse movimento. Ele liderou uma outra realidade, que foi uma revolta lá em Minas, e que não tinha nenhum objetivo de ser nacional. Então, para terminar nosso vídeo, por meio da Lei 4.897, de 9 de dezembro de 1975, né, 1965, que que o Tiradentes, acho que eu ia falar José Bonifácio, que o Tiradentes se torna patrono cívico da nação e também patrono das polícias civis e militares do Brasil. Esse é o cara, esse é o Tiradentes, e assim, pessoal, ele foi construído como um herói nacional. Não um homem que idealizou um Brasil republicano, não um homem que lutou com o povo pela República, mas um homem que foi, lá no passado, buscado por um regime novo que não tinha pessoas para legitimar e colocar como heróis de um movimento, de um regime novo que começou por meio de um golpe. Então, quando você olha para o Brasil hoje e você tenta entender por que no Brasil existe uma elite política que se mantém no poder, que só pensa em si mesmo, que ganha altos salários, que tem inúmeros cargos à disposição para eles gastarem dinheiro público como querem, com seus assessores, quando você percebe que a política brasileira ela é recheada de regalias, de uma série de privilégios, e você percebe que o povo fica de lado, que o povo não recebe nada de benefício dessa classe que não defende o povo, os políticos que não lutam por nós, né, que não lutam por um Brasil melhor, que não lutam por um Brasil com saneamento básico de fato em todo o território, que busca um salário mais digno. Você não vê esses caras lutando por saúde de qualidade. Quantas pessoas ficam anos, né, na fila do SUS? Você não vê um grupo político, essa classe política lutando pelo Brasil. Por quê? Porque, como diz Aristides Lobos, o Brasil ele tem um povo que ele não é ativo na política. E quando resolve ser ativo é para ficar defendendo, idolatrando o político, né, de um lado e do outro, e aí isso não resolve nada porque vira torcida de futebol e não vira coisa racional. E aí é um problema grave, porque quando o povo participa de forma cega e passional da política, eles acabam endossando o discurso dos políticos e essa realidade política que nós vivemos, em vez de mudá-la, né, participando da política de forma racional. Então esse é um problema sério também. É como o povo participa, né? Então Aristides Lobo dizia que o povo não participava. Hoje, quando participa, participa mal, participa por meio de paixão, de emoção, cegueira total. Então, essa é a realidade. Hoje eu olho para a República do Brasil e entendo por que ela é assim. Porque lá na origem, em 1889, precisou buscar lá um século antes um personagem para legitimar a República, porque o Brasil não tinha, de fato, pessoas dentro do povo que lutaram por isso. Então, a República começa mal, começa com interesses de uma elite que se estabelece no poder, cria a República Oligarca, que depois ficou conhecida como a República Café com Leite, com a política dos governadores, com voto de cabresto e com o povo sendo deixado de lado, como é ainda hoje. Pergunto, será que um dia acordaremos? Será que um dia o povo brasileiro vai entender o seu poder e a sua capacidade de mudar a estrutura e a realidade política do Brasil? Eu não sei se um dia eu irei assistir o povo mudando a história do seu país, mudando a forma como esse país caminha. Mas o que eu sei e o que eu quero dizer para você é que essa é a história de Tiradentes. Foi um prazer falar dela contigo. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Um beijo e valeu!